Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Antônio Carlos Fonseca Ponte Júnior, eu sou professor da Universidade Federal do Acre. Eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal de São Carlos, aqui no campus de Sorocaba, e eu vou apresentar um pouco dos resultados desse meu trabalho de dissertação, ok? Eu vou apresentar aqui para vocês. Só um minutinho. Tá ok. Vamos lá. Bom, o meu trabalho se chama Uma Revisão Sistemática sobre o Ensino de Cálculo Diferencial e Integral, a visão da educação e da educação matemática. Né? Quem são os autores? Sou eu, o professor Isaac Dayan, da Universidade Federal do Acre, a professora Bárbara, que é a minha orientadora da Universidade Federal da UFSCar, né, de São Carlos, e o professor Antônio Carlos Fonseca Pontes, sênior, que é o meu pai. Também trabalha na UFSCar. Muito bem. Qual é o objetivo desse meu trabalho? É realizar uma revisão sistemática em dissertações e teses sobre o ensino de cálculo, com uma pergunta norteadora, que é qual é a perspectiva sobre o ensino de cálculo diferencial e integral dos programas de pós-graduação em educação, não é ensino aí, está errado, é educação e educação matemática. Bom, o que é o mapeamento e revisão sistemática? Né? São estudos secundários, a partir de revisões de estudos primários. Né? É uma metodologia quali-quant, né? E que tem a tendência de identificar e agregar as evidências que são disponíveis ao tratar de alguma questão específica que você elabora. Muito bem. Aqui eu vou falar rapidinho das etapas de como a gente faz o mapeamento ou uma revisão sistemática. Tá? A gente primeiro faz um planejamento, a gente define o objetivo e a gente define o protocolo, ou seja, qual é a questão de pesquisa, está lá atrás, qual é a estratégia de busca, quais são as fontes, qual é a string, né? Ou seja, os termos que a gente vai buscar, quais são os critérios de seleção, de inclusão ou exclusão, né? E quais critérios de qualidade. Tá? A gente avalia isso, deu certo, beleza. Não deu certo, volta e a gente faz tudo de novo. Deu certo agora? A gente passa para a segunda fase. A segunda fase é a condução. A condução a gente vai identificar quais estudos primários, né, a gente achou, né, através daquele protocolo lá atrás. Desses estudos, a gente vai fazer a seleção deles, usando os critérios de exclusão e inclusão. Tá? A gente, depois disso, vai extrair os dados que nos é importante para a nossa questão norteadora e depois a gente sintetiza os dados. Por fim, né, a gente vai e publica os resultados. Como? É o que estou fazendo aqui. Certo? E aí, a gente vai avaliar os resultados relatados, eu vou contar com vocês, espero que vocês me ajudem. Né? Eu costumo dizer que a revisão sistemática ela é um save point. Né? Imagina aquele jogo longo que a gente joga, e aí a gente precisa de um momento de gás que a gente para poder dali para frente enfrentar o chefão, para fazer alguma coisa. É um save point. Então, a revisão sistemática ela serve para isso. Ela ajuda a gente a partir daquele momento, continuar. Você pode desligar o seu videogame, você pode desligar o computador, você pode ir comer, fazer qualquer coisa. A partir do momento, quando você volta para o computador, você vai para frente. E aí, essa é a ideia da revisão sistemática, no caso das pesquisas, claro, levando em conta o que a gente quis, né? O que a gente norteou para a nossa pesquisa. Né? Além disso, né, o que eu penso também que, como a gente, um pesquisador, ser um pesquisador é matar a hidra de Lerna, né? Você vai dar uma machadada numa cabeça, publicou um artigo, mas surge mais dois que você precisa, e assim por diante. A ideia da revisão sistemática é você poder, de alguma maneira, ser alguém que vai ajudar o Hércules,
nessa jornada de um dos 12 trabalhos dele, né? Você vai apontar, olha, aquela lá você precisa matar. Olha, essa daqui nem precisa, já está muito fraca. E assim por diante. Bom, agora eu vou começar sobre o meu trabalho e como o que eu fiz, né? Para a gente poder chegar nos resultados, né? O meu planejamento teve, no banco de dados que a gente usou, eu usei a Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses, né? A BDBTT, e o catálogo de teses e dissertações da CAPES, né? E aí eu vou restringir aos programas de educação e educação matemática, que é base da nossa questão norteadora, tá? Por que esses dois programas? Uma questão epistemológica. Eu e a minha orientadora, nós quisemos trabalhar com esses programas, nós quisemos ver como o cálculo, como o ensino de cálculo é visto pela educação e pela educação matemática. Não é um menosprezo pelo ensino de matemática, né? Mas e sim porque a gente sabe que existe uma diferença em como cada um avalia isso, em como cada um trabalha com a ideia de ensino, né? Bom, a minha string, né, o meu termo de busca foi ensino de cálculo com e sem aspas, né? Inclusão e exclusão foi mais ou menos assim, né? Trabalho cujo foco discutir o ensino ou algum dos seus conceitos, inclusão. Não discute, tchau. Trabalho que tenha como sujeito de pesquisa ou pesquisador professor de cálculo ou estudante de cálculo, né? Ou que trata dos conceitos de cálculo, beleza. Não. E trabalhos cujos resumos deixam claro que estejam tratando do ensino. Porque se não tiver claro no resumo, fica difícil para quem vai fazer a avaliação, no caso eu, né? Entrar em todo o trabalho para tentar descobrir se aquele trabalho é ou não sobre ensino de cálculo, né? E por último, tem que estar na íntegra, porque senão eu não tenho como fazer uma avaliação final, né? Se for só um resumo ou um resumo expandido, fica difícil, ok? Bom, a condução, né? Depois que eu determinei, né? Fiz o meu planejamento, eu fui lá e joguei lá na nossa base de dados, né? 111 resultados na BDBTT, DT, e 135 no catálogo da CAPES. Beleza? Ótimo. Na BDBTT, eles têm lá algumas opções de filtros. Então, eu fui lá, filtrei para os cursos de educação e educação matemática. Tive 29 resultados, um repetido, 28 válidos. Ótimo, beleza, beleza. Comecei a fazer análise, comecei a achar estranho. Tá faltando gente, tá faltando gente, tá faltando gente. Faltou. Não, os filtros não são confiáveis, infelizmente. Então, voltei a fazer uma varredura manual. Um a um, entrei em um a um dos resultados, tanto na biblioteca quanto no catálogo da CAPES, para poder verificar a questão se era de educação, ou de ensino, ou de computação, qualquer outra coisa. Bom, daí o que nós tivemos? Eu descartei 62 pesquisas, aumentou um pouquinho, né? De 29 foi para 67 pesquisas válidas, dessas 38 dissertações e 29 teses. Bom, dos resultados, o que nós temos? Eu separei um pouquinho aqui, por décadas. Na 1990, 2 trabalhos, né? Não é tão estranho assim, porque os cursos, né, os programas de educação matemática são dessa época, de 1990, né, da década de 1990. Então, é algo que não é tão difícil você entender porque tem tão pouco trabalho. Eu acho pouco mesmo, mas tudo bem, fazer o quê, né? Nos anos 2000, nós tivemos 19 trabalhos, 2010, 45, e agora, nos anos 2020, né, até agora, que eu analisei, um trabalho. Desses 67 trabalhos, 62 trabalhos, a metodologia é qualitativa, e 5 trabalhos é a quali-quant. Nenhum só quantitativo, que também não é estranho, porque é difícil, dentro da educação, a gente trabalhar com alguma pesquisa que é só quantitativa, porque, em geral, a gente tenta buscar outros
outros meandros e algumas coisas mais dentro da questão que muitas vezes o quantitativo não vai nos fornecer, tá? E sem falar mal do quantitativo, o Antônio Carlos Sênior é estatístico, eu não posso falar mal, senão eu apoio. Depois disso, né, e dentro dos instrumentos, entrevistas, questionários, pesquisação, análise documental foi o que mais apareceu. Depois disso, a gente conseguiu separar no eixo dos trabalhos, né, análise epistemológica sobre o ensino de cálculo, análise histórica, professor de cálculo, aprendizagem, disciplina de cálculo no curso e mapeamento sistemático. Eu separei nesses 6 itens, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Antes disso, sobre os referenciais, né? A gente teve cuidado também de separar os referenciais. A gente vê que era difícil trabalhar em, vou mostrar por porcentagem, é muito complicado. Então, eu tive a ideia de trabalhar com essa nuvem de palavras, né? E para tentar deixar mais exposto quem aparece bastante, né? Ou seja, qual é o referencial que mais aparece dentro dos trabalhos, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, que nos metodológicos a gente tem a Bogdan Bicklin, a Ludwig André, né? O Borba, Fiorentini, né? O Lorenzato e assim por diante, né? Bicudo. Nos referenciais teóricos, a gente tem o Borba, a gente tem o Tal, a gente tem Silva, Santos, Reis, Baruf, Rezende. Vocês vão ver por que eu estou falando esses nomes, tá? A gente tem outros, claro, né? Dreyfus e assim por diante. E, claro, o Fiorentini. Bora lá. No primeiro eixo, análise epistemológica sobre o ensino de cálculo, né? A gente teve 9 pesquisas. Dessas 9, eu separei 3, que eu chamei que foi a tríade, que elas viraram referências para as próximas. Por isso que elas aparecem bastante lá. Aqui, ó. Baruf está bem embaixo, ali nos teóricos. Reis está bem azul, né? Aqui. E o Rezende, cortando quase o meio da nossa elipse. Né? Então, o que esses trabalhos falaram? Né? A Baruf, ela trabalhou com conhecimento em sala de aula através do aporte teórico de Broussard. Reis, relação entre rigor e intuição dos manuais e livros didáticos. E o Rezende fez um mapeamento de dificuldades epistemológicas dos professores e dos alunos, usando Bonaventura como aporte. Tá? Além disso, né, separando aqui, 2 trabalhos a gente viu que achei interessante que os 2 trabalharam o teorema fundamental do cálculo, um em cada viés. O próximo eixo, análises históricas do ensino de cálculo. Nós tivemos 6 pesquisas. Dessas 6, 3 trabalharam com como era a disciplina de cálculo num determinado lugar e numa determinada época, fechado, certo? Então, né, desses 3, eu vou destacar o Lima, que também aparece bastante, porque o trabalho dele também virou uma referência, né? E ele trabalhou com como que a disciplina de cálculo se desenvolveu na USP de 1934 a 1994, né? E um resultado que é interessante que ele chegou foi que no início os professores não concebiam que poderia ter níveis diferentes de rigor, né? Mas aí com o passar dos anos e com um protagonismo muito grande da professora Elza Gomide, a gente viu que isso foi mudando, né? Mais ou menos, mas foi mudando. E aí a gente teve uma adequação da forma de como os conceitos que foram apresentados e também a maturidade dos estudantes começaram a ser levados em consideração. Tanto é que há uma mudança que inicialmente, em 34, a disciplina já era análise, então eu começava com análise, e aí, mais para frente, a gente tem a questão da criação de um curso de cálculo, trabalhando os conceitos, limite, derivada, integral, de uma maneira um pouco mais simples. Né? O professor de cálculo, 7 pesquisas. Dessas 7, uma verificou quais eram os fatores que interferiam no processo de ensino-aprendizagem para o professor. 2, pesquisando grupos de discussão de professores de cálculo.
2, investigando como o professor se sentia, ou trabalhava, ou pensava na utilização das TICs. E vocês já vão ver por que eu estou falando isso, desse jeito. Uma trabalhando saberes docentes e uma trabalhando as dimensões no processo de ensino-aprendizagem. Bom, agora vem a que mais tem, que é a aprendizagem de e no cálculo. 43 pesquisas, 64% do total, né? Dessas, vou destacar algumas e vou tentar ser rápido, vamos lá. 3 delas usam a metodologia Quali-Quant, né? As 3 falando sobre a aprendizagem dos alunos, né? Dessas, eu achei bastante interessante que uma chegou a utilizar algumas ferramentas estatísticas que são mais avançadas do que tabelas e gráficos, né? Até com algum p-valor ali para frente. 6 trabalhos sobre modelagem matemática. Bassanese, né, Benvenguti, o Borba, né, apareceram bastante nesses trabalhos, né? 20 trabalhos sobre o uso de computadores, calculadoras ou aplicativos de celular. Desses 20, 11 falaram de GeoGebra. Então, com certeza, a gente vê que, pensar que foi 1/3 quase dos trabalhos falam sobre a utilização de alguma tecnologia no ensino, né? 4, a gente tem o conceito de Humans with Media, que é um conceito do Borba, lá, né, do Marcelo Borba, da Unesp. 2 trabalhos de educação inclusiva, um com um aluno com o espectro autista e um com um aluno cego, né? 3 trabalhos trabalharam com a aprendizagem significativa de Ausubel. 6, com as ideias do pensamento matemático avançado, que é do Tal e do Wiener. Vocês lembram do Tal lá na nuvem. 2, com a sequência de Fedati, que é uma metodologia criada por um professor brasileiro. Tá? 3, tiveram blocos no ensino semipresencial e na EAD, ou seja, como o professor ou os tutores trabalham a ideia do aprendizagem ou com tecnologias e tal. Né? Então, isso tudo meio que vai se misturando. Tá? 2, trabalhar com as potencialidades da história da matemática no ensino. Tá? Usaram bastante o Antônio Miguel, lá da Unicamp. 2, investigaram as causas de insucesso na disciplina, que é algo que, para quem é professor de cálculo, fica na nossa cabeça martelando. Algumas outras coisas, alguns outros conceitos, o modelo de estratégia argumentativa, aprendizagem expandida, prova em fases, teoria da formação por etapas das ações mentais do Galper. Quinto eixo, a disciplina do cálculo no curso. Somente tem uma pesquisa só, né? Os dois últimos eixos só tem uma pesquisa. É o Santos, de 2019, né? O ensino do cálculo e nos cursos no curso de microtecnologia, né? Ele usou como referencial e como análise o trabalho de uma educadora mexicana, e que, né, o nome da matemática no contexto das ciências, e análise ao desenho de programas de estudo de matemáticas em carreiras de engenharia, e desculpe meu espanhol. Os resultados que eu achei interessantes foram que, mesmo com existia uma conexão entre os livros das disciplinas específicas, os livros de cálculo, os conteúdos de cálculo, isso existia, né? Mas no PPC do curso não existia esse link, tá? E, além disso, cada professor ficava para o seu lado, o professor de cálculo e o professor da disciplina específica, né? E aí, juntando os dois, os estudantes começaram a ter, muito provavelmente, né, isso gerou dificuldades nos estudantes quando eles tinham que articular os conceitos do cálculo nas disciplinas. O último eixo é mapeamento sistemático, a gente só teve né, então a gente só teve um saving point, vamos dizer assim, que foi a pesquisa do Otero Garcia, 2011, que ele fez uma trajetória da disciplina de análise real, né? E qual era o estado de conhecimento, né? O estado da arte, do ensino de análise. Em 2011, vamos lembrar, né? Ele tinha encontrado somente 17 trabalhos sobre o ensino e
4 capítulos de livros. Então, eu tinha 21 publicações, né? Uma conclusão do autor é que a quantidade de pesquisa é pequena, então, muito provavelmente, o interesse pelo assunto é relativamente baixo. E, no final, ele fez um panorama histórico da disciplina de análise real na USP e na Unesp, né? Ele partiu, né? A gente tem, perdão, novamente, a ideia de que lá atrás a disciplina de análise era só, né, começava do início lá na USP, né, desde o início, aí depois foi cortado, o cálculo veio, né, como falei lá atrás. E aí o que ele vivencia é que praticamente desde 1970, quando teve essa separação, tanto na USP quanto na Unesp, estou falando até 2011, gente, eu não sei como está hoje. Não briga comigo, você dá aula de análise. Tanto na USP quanto na Unesp, não teve muita mudança na direção de como a disciplina é dada. Né? Por último, conclusões finais, na verdade, o até aqui, né? Porque nunca é final quando a gente faz uma revisão sistemática. Né? Então, a gente pode visualizar algumas lacunas. A gente tem uma quantidade muito pequena de ensino de cálculo na área de educação inclusiva. Muito pequena. Não tem nenhuma com surdos, por exemplo, né? Dentro dos cursos, dentro dos programas de educação e educação matemática. Tá? Além disso, poucas pesquisas na área histórica, né? Então a gente depende de poucas pesquisas, né? A gente tem poucas pesquisas, trabalha como que o ensino de cálculo foi, né, se portando conforme o tempo, e poucas pesquisas também, não está aqui no slide, mas também poucas pesquisas sobre o professor, né? Então a gente tem, assim, muito pouco trabalho pensando nesse viés. Por outro lado, a gente tem uma vertente forte do quê? De pesquisas que trabalham a aprendizagem e principalmente usando as novas tecnologias, né? As novas TICs. O que faz sentido até, porque é uma tendência, não só isso, é algo que o professor ele acaba sendo obrigado a ter, né? Não que esse obrigado seja algo muito ruim, não tem que ser, mas ele acaba tendo que trabalhar com isso para poder chegar nos alunos. E olha que eu estou falando isso antes da pandemia. Imagine agora. Ok? Gente, muito, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, consideração, crítica, qualquer coisa, acfpjr@gmail.com. That's all, folks. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.